Sabe aquela história que Tomé de Souza deu um choque de arrumação e criou um governo central forte na Bahia? Esquece, irmão. Quando ele vazou do Brasil, as coisas não ficaram mais fáceis. Pelo contrário, Duarte da Costa, o segundo governador, chegou e encontrou um verdadeiro caos. Mas ele ajudou a criar esse caos, é claro. Ele desembarcou no Brasil com a missão de governar, mas o que ele encontrou não foi uma terra a ser civilizada, e sim um barril de pólvora prestes a estourar. E acredite, irmão, esse barril estourou. Os jesuítas até tentaram espalhar a fé cristã e a paz, mas a violência, parceiro, a violência já era o idioma dominante aqui. E falar a língua da paz não seria fácil. O cenário de caos inevitável já está formado. A guerra contra os indígenas explodiu em Pernambuco e em São Vicente. Vivenciamos a corrupção da fé, o primeiro bispo virando jantar de selvagens e pior. A França, irmão. A França parou de brincar de contrabandear pau-brasil e decidiu invadir a terra de Santa Cruz. Villegagnon decidiu criar uma colônia francesa no Rio de Janeiro. E sabe o que é pior? Ele conseguiu. Quem deu o direito aos portugueses para colonizar esses territórios americanos foi o próprio Vaticano, foi a Igreja Católica, através do Tratado de Tordesilhas. Isso não é muito bem aceito pelas nações protestantes da Europa, né? A coroa francesa, mesmo sendo católica, se tinha uma parte da nobreza francesa que mais tarde vão ser conhecidos como huguenotes, que são protestantes. Então, Villegagnon propõe à coroa francesa a realização de uma expedição aqui à costa brasileira e o estabelecimento de uma colônia francesa. Essa nova colônia, ele deu o nome de França Antártica. E o Villegagnon conseguiu fazer aliança com os Tamoios. Na época era liderado por Cunhambebe. Cunhambebe era um índio, uma altura bem acima da média para os padrões da época. Muito forte, muito valente. Ele andava com ossos humanos pendurados, né? Isso era uma regra que havia desde o Brasil até Papua Nova Guiné, de que o vencido, você pega alguma coisa do vencido como troféu. E o Villegagnon se aliou a ele, né? Estabeleceram lá então a chamada França Antártica. E os portugueses, obviamente, foram combater essa França Antártica, aliado com os índios aqui de São Paulo, a tribo do grande Tibiriçá. Após o bem-sucedido governo de Tomé de Souza, Portugal entendeu que a manutenção da centralização do poder no Brasil seria importante. Mas, você sabe, Portugal continuou enviando os jesuítas para a terra de Santa Cruz, com o objetivo claro, povoar o Brasil e espalhar a fé cristã. Mas, parceiro, a realidade solo brasileiro estava muito longe dos planos traçados em Lisboa. O sangue e o sacrifício despejados nesta terra por muitos homens e mulheres tingiram eternamente as areias e florestas desta nação de vermelho, literalmente sangue, suor e muitas lágrimas. Nesse caldeirão de culturas e interesses, figuras como o segundo governador-geral, Dom Duarte da Costa, e jesuítas dedicados como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega tentaram impor uma nova ordem. Mas não foi fácil, irmão. Eles se viram em meio a um violento conflito de realidades. A cobiça desenfreada dos colonos por terras e mão de obras, a resistência feroz dos povos indígenas e, pior, as constantes brigas entre os próprios líderes portugueses. As fundações de cidades como São Paulo, ao contrário do que você imagina, não foi feita com pombas brancas, paz e amor. A verdade é que nossos heróis foram enterrados, não apenas sobre o solo de São Paulo, mas também dos livros e da boca de quem te contou essa história. Estranho, não é? Porque você não pode saber a verdade do que aconteceu aqui. Mas calma, parceiro. Essa parada de enterrar nossos heróis acabou. Eu pretendo te contar essa história da maneira como ela realmente aconteceu. E eu espero que você esteja preparado para isso. Em 1553, o Brasil colonial recebia um novo líder, Dom Duarte da Costa. Ele não era apenas um administrador, era o armeiro-mor do reino, um homem de confiança da coroa portuguesa, enviado para consolidar o domínio lusitano. Sua frota, modesta, trazia cerca de 250 pessoas, e entre elas, um grupo de homens da fé que mudaria para sempre a face dessas terras: os jesuítas.
Sob a liderança do padre Luiz da Gran e com a presença de um jovem e dedicado José de Anchieta, esses religiosos tinham uma missão grandiosa: expandir a fé cristã, catequizando os povos nativos. A verdade, porém, era bem mais complexa. Dom Duarte logo se viu em meio a desafios gigantescos. Ele conseguiu expulsar indígenas do recôncavo baiano, em uma demonstração de força, mas, ironicamente, as suas desavenças com o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha talvez tenham sido uma dor de cabeça maior do que os próprios selvagens no início do seu governo. Mas, mesmo em meio ao caos, os jesuítas continuaram a sua grandiosa missão. Em 1549, ainda com Tomé de Souza, eles chegaram à capitania de São Vicente. Ali, padre Leonardo Nunes já enfrentava um grande problema: a cobiça dos colonos portugueses em escravizar os indígenas. Claro, contra a razão e os valores pregados pelos próprios jesuítas. Um verdadeiro cabo de guerra entre a fé e a brutalidade. Afinal de contas, parceiro, onde a fé e a moral se ausentam, a brutalidade impera. E lógico, a tensão era palpável. Em um episódio chocante, mulheres portuguesas foram capturadas por índios tamoios e levadas para suas aldeias, com a intenção de... bem, antropofagia, irmão. Mas a coragem do padre Leonardo e do irmão Pedro Correia, que adentrando a mata fechada, conseguiram salvar essas mulheres. Pois é, não foram as armas ou a força dos homens que resgataram essas almas. Foi a fé e a resiliência desses heróis que o fizeram. Em 1553, Padre Manuel da Nóbrega chegou a São Vicente com uma única missão: espalhar a fé entre os indígenas. Imediatamente, mandou buscar mais padres jesuítas na Bahia, incluindo o jovem e brilhante José de Anchieta, recém-chegado com o Dom Duarte da Costa. O principal ato de Padre Manuel da Nóbrega foi fundar um colégio nas planícies de Piratininga em 1554. E foi assim que nascia ali, de forma humilde, em uma barraquinha de barro, a semente daquele que viria a ser a grandiosa cidade de São Paulo. Anchieta, vivendo em meio à fome e ao frio, ensinava latim, aprendia tupi, em um esforço sobre-humano, criava gramáticas e dicionários, adaptando-se a uma realidade que exigia muito mais do que a fé. Exigia resiliência e uma capacidade de sacrifício quase inimaginável. Ele era um verdadeiro farol de devoção em meio a um oceano de adversidades. Esses homens eram verdadeiramente diferentes, não acha? Mas apesar das grandes obras dos jesuítas, o segundo governo geral não ia bem. Mas calma, eu vou contar essa história pra vocês. A administração de Dom Duarte da Costa, na Bahia, foi marcada por um escândalo que expôs as profundas rachaduras do poder colonial. Seu filho, Dom Álvaro da Costa, um jovem impulsivo, causava desordens e afrontava a honra de famílias, se é que você me entende. O bispo Sardinha, indignado, tentou intervir, mas Dom Duarte, em vez de controlar o filho, resolveu confrontar o clérigo. E claro, cartas com acusações mútuas entre governador e bispo foram enviadas ao rei de Portugal. Mas não era apenas o bispo que estava insatisfeito com o governador. O povo também estava farto, especialmente com as arbitrariedades, e clamava por sua destituição. Parceiro, a história sempre se repete. Quando o caos consome internamente um povo, os inimigos externos aproveitam para atacar. Os indígenas consideraram esses conflitos internos como um momento de fragilidade e resolveram atacar os colonos. Dom Álvaro, o mesmo jovem impulsivo que causava problemas, teve que liderar a resposta militar, mostrando uma face diferente em combate. O filho problemático virou herói de guerra, uma ironia cruel do destino, não é mesmo? Ele defendeu seu povo com heroísmo, indo à frente dos seus homens e destruindo por completo a traiçoeira e brutal iniciativa dos índios. Mas, enquanto isso, perto de São Paulo, na aldeia de Santo André, a situação era igualmente explosiva. Os mestiços, filhos de índios com portugueses, que eram a base populacional da região, pasmem, eram mais hostis aos indígenas do que os próprios portugueses. E pior, eles provavelmente odiavam ainda mais os jesuítas. Com raiva, os mestiços espalharam mentiras para os índios, dizendo que os jesuítas eram vagabundos e que o batismo era sinal de covardia. Essas intrigas, meu amigo, contaminaram as tribos que avançaram contra São Paulo, resultando em batalhas e um episódio macabro, muito macabro. Indígenas inimigos retornaram ao campo de batalha para roubar corpos enterrados, e eles os levaram para a tribo na intenção de
fazer um banquete. Mas é aí que veio a grande surpresa. Na verdade, os indígenas acabaram descobrindo que esses corpos eram de seus próprios familiares e companheiros. E por esse motivo, o esperado banquete foi cancelado. Bem macabro, não é mesmo? Em Pernambuco, a guerra também tomava um rumo ainda mais sombrio. Com a morte de Duarte Coelho, os indígenas intensificaram os ataques à capitania de Pernambuco. Foi então que Jerônimo de Albuquerque, cunhado de Duarte Coelho, implementou uma estratégia inteligente. Ele semeou a discórdia entre as tribos, embebedando os líderes e incitando-os a lutar entre si. E sabe qual foi o resultado? Uma carnificina interna que enfraqueceu a resistência indígena. Mas não foi tão fácil assim, parceiro. Jerônimo teve que reunir um exército de 10 mil indígenas aliados e colonos para enfrentar os indígenas adversários em Guararapes. Essa batalha foi tão intensa, parceiro, e Jerônimo tão heróico que ele acabou perdendo o olho em combate. Mas, mesmo com a vitória, a guerra continuava. Pois é, irmão, o pau tá quebrando no Brasil, não é mesmo? Colonos que viveram tanto tempo no mundo selvagem perderam a fé. Os indígenas declararam guerra total contra os portugueses. E os heróis jesuítas eram os únicos tentando salvar as almas do povo que vivia aqui. Mas você tá ligado que, desde o descobrimento do Brasil, uma galerinha da Europa tá doida pra tomar essa terra de Portugal. E, como eu já te disse, quando o caos interno impera, parceiro, os inimigos externos se aproveitam. E este parece ser um momento ideal para a invasão do Brasil, não acha? Pois é, você tá certo. A França novamente bateu na nossa porta. Ou melhor, dessa vez eles arrombaram a porta e ficaram de vez. Nosso personagem central aqui é Nicolau Durand de Villegagnon, um nome que talvez você nunca tenha ouvido, mas que, no século XVI, era sinônimo de valor, coragem e sagacidade militar na França. Villegagnon não era um aventureiro qualquer. Ele havia lutado ao lado de Carlos V na defesa de Malta contra os turcos, mas em 1555 ele se via esquecido, entediado, com a vida ociosa e com uma ambição ardente, criar seu próprio principado em terras americanas. E sabe qual foi o alvo? A deslumbrante Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas como um homem sozinho conseguiria tal feito? Ele não fez sozinho, parceiro. O cara foi sagaz. Sua brilhante estratégia de convencimento foi crucial para o seu sucesso. Para o influente almirante Gaspar de Coligny, um huguenote, Villegagnon prometeu a Guanabara como um refúgio para os protestantes perseguidos. Já para o rei Henrique II, católico, ele vendeu a ideia de uma colônia francesa rica e estratégica no meio do Brasil. Com isso, ele conseguiu recrutar fidalgos, soldados, colonos e, pior, vagabundos e criminosos das prisões de Paris. A expedição, que partiu com cerca de 600 pessoas, já começou mal. Tempestades, naufrágios e deserções reduziram o contingente a apenas 80 mercenários e bandidos. Em 10 de novembro de 1555, eles finalmente aportaram na incomparável enseada do Rio de Janeiro, na ilha de Serigipe, hoje conhecida como Ilha de Villegagnon, que se tornaria o berço da França Antártica. O que parecia um paraíso, no entanto, logo se revelaria um desastre. A terra prometida por Villegagnon rapidamente se desfez. A vida na ilha era difícil, faltava água potável, o clima era escaldante e os trabalhos para erguer o forte eram exaustivos. Mas o maior problema, parceiro, vinha do próprio líder. O gênio orgulhoso e furioso de Villegagnon se manifestava em sua intolerância e autoritarismo. A tirania de Villegagnon era tanta que uma conspiração foi criada para matá-lo, mas o plano foi por água abaixo, e Villegagnon, claro, agiu com mão de ferro, prendendo todos os líderes. Um deles se afogou a tentar escapar. Outro foi docilmente estrangulado, mas ele acabou poupando os demais. A tirania de Villegagnon atingiu seu ápice com as questões religiosas. Embora católico, ele havia buscado apoio dos calvinistas, prometendo um refúgio de tolerância. Em 1557, 14 protestantes, incluindo pastores e teólogos calvinistas, chegaram à Baía de Guanabara. Inicialmente, Villegagnon os recebeu bem, ordenando sermões e preces diárias, mas isso não duraria por muito tempo. As discussões sobre crenças religiosas logo surgiram. Villegagnon, que já tinha abandonado publicamente a fé católica, agora entrava em choque com os calvinistas de Genebra. Ele preferia uma interpretação de fé dos luteranos, e com isso, tornou-se cada vez mais intolerante, chegando a ameaçar de violência física quem o questionasse. A promessa inicial de tolerância religiosa, que era a base da sua colônia, se transformou rapidamente em perseguição. Um sonho de refúgio seguro virou um pesadelo de intrigas e divisões. A fé, que tinha o propósito de unir pessoas,
pessoas acabou se tornando o principal motivo para a desunião. E no final, os calvinistas foram expulsos da ilha. Ok, Villegagnon era um tirano, mas também era esperto. Ele estabeleceu uma forte aliança com a Confederação dos Tamoios, uma aliança que mudaria o jogo de poder aqui na colônia. Ao contrário dos portugueses, os franceses haviam adotado uma abordagem mais astuta com os nativos. Isso propiciou uma aliança entre franceses e indígenas, que representava uma verdadeira ameaça existencial para o domínio português. A Confederação dos Tamoios, liderada pelo inflexível Aimbiré, com o apoio francês, tinha um objetivo claro: acabar com os portugueses do Brasil. Pois é, parceiro, o destino da colônia estava por um fio, e o Novo Mundo estava à beira de uma guerra total. A França Antártica, irmão, não foi apenas uma tentativa de contrabando local, como as investidas anteriores. Dessa vez, a França literalmente queria tomar o Brasil. Pois é, a guerra entre portugueses e franceses, claro, com seus aliados indígenas, estava chegando, e chegando rápido, irmão. A morte do nosso primeiro bispo, Dom Pedro Fernandes Sardinha, em 1556, é um dos episódios mais sombrios e simbólicos desse período. Após o naufrágio, ele e seus companheiros foram recebidos com uma cortesia simulada pelos indígenas caetés, que, em um ato covarde, os assassinaram e os devoraram. Pois é, parceiro, nosso primeiro bispo virou um jantar de índio. E claro, a resposta da coroa portuguesa foi implacável. Todos os caetés foram condenados ao cativeiro, o que levou ao completo extermínio dos caetés. Mas aqui somos forçados a confrontar uma verdade incômoda. A violência, parceiro, gerou mais violência, e a busca por justiça se transformou em uma guerra total. Condenar os colonos por atacar povos nativos não é uma análise tão simples assim. Pense bem, durante muitos anos, os indígenas atacavam os colonos, enquanto os portugueses, nada, tentavam na maioria das vezes manter boas relações. Agora, imagine o seguinte cenário: uma geração inteira de colonos que cresceu vivenciando ataques constantes e aterrorizantes de indígenas. Crianças que viram seus parentes, amigos, familiares ou conhecidos sendo brutalmente assassinados dia após dia. É bem plausível que a ótica, talvez benevolente ou excessivamente cristã, que eles tinham sobre esses povos nativos tenha sido completamente destruída. Quer um paralelo para entender como o trauma pode moldar a sua percepção? Então se liga. E eu fico curiosa para saber quais são as suas respostas quando você ouve essas perguntas. O que você responderia? De que maneira a sua resposta apareceria aqui nessa pesquisa? Você concorda ou não que bandido bom é bandido morto? Que frase, hein? E que revela o tamanho do desespero da população de não acreditar que o encarceramento, que o nosso sistema, a nossa justiça, as nossas leis sejam eficazes, a ponto de alguém achar que fulano, na verdade, tem que morrer, já que o nosso sistema não dá conta disso. Concorda, 51%. Mas veja como a gente tem aqui, e olha que é bem mais do que o discorda, mas é a única resposta que a gente tem algo próximo de um equilíbrio. Mas próximo eu tô até exagerando, porque 42% discordam, mais da metade concorda. Indiferente, 2%, não sabe, não respondeu, 5%. No Rio de Janeiro de hoje, em meio a uma guerra civil urbana, a violência diária fez surgir um ditado bastante popular: bandido bom é bandido morto. Cruel, não é? Mas mesmo assim, 51% da população do Rio de Janeiro hoje concorda com essa frase. E pior, 58% são a favor da pena de morte. Pesado, não é? Mas, tá vendo como as coisas não são tão simples quanto o seu professor de história te ensinou? Pense comigo, irmão. Uma criança nascida no Brasil colonial, convivendo por anos e anos com ataques indígenas, vendo a morte de perto e aterrorizada, é mais do que plausível que ela passe a cultivar a violência como algo natural, uma vez que nasceram e cresceram no meio dela. Pior, a violência sofrida contribui para a criação de um inimigo absoluto, uma ameaça direta à sua própria sobrevivência. Nesse caso, para os colonos, esses inimigos eram os indígenas. No caso atual, para o povo carioca, esses inimigos são os bandidos. É muito fácil, não é? Do conforto do nosso tempo, criticar a barbárie do passado. Mas, parceiro, isso aqui não é livro de romance, onde existem mocinhos e bandidos claramente definidos. Isso aqui é história real, irmão, e não um conto de fadas.
O governo de Dom Duarte da Costa, marcado por desavenças internas e revoltas indígenas, chegou ao fim, mas os problemas ficavam ainda piores com a recém-aliança entre a Confederação dos Tamoios e franceses, que se consolidavam no Rio de Janeiro. A colônia parece estar afundando e, é claro, algo precisa ser feito. Portugal precisava de alguém de peso para pôr ordem no Brasil, alguém que fosse capaz de recuperar a colônia para as mãos de portugueses e de Deus. E é aqui que entra um grande herói do Brasil, Mendes Sá, o terceiro governador-geral. Mas você precisará continuar comigo para conhecer essa história. Quer saber a minha opinião? O governo de Duarte da Costa realmente não foi bom. Suas atitudes geraram grandes problemas internos, que possibilitaram a invasão e consolidação dos franceses no Rio de Janeiro. E pior, a aliança entre franceses e a Confederação dos Tamoios trouxe a guerra para a terra de Santa Cruz. Mas calma, isso tudo mudará em breve, e as belas águas da Baía de Guanabara ficarão vermelhas. Eu sou Pedro, e essas foram as minhas palavras que ficarão registradas aqui para a história.